Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula e dando continuidade à nossa semana de provas, não é mesmo? E hoje, dia 29, segunda-feira, teremos a nossa aula de português, certo? Então, nossa revisão de português e a nossa prova de português, de língua portuguesa, não é? E a nossa prova será sobre encontro consonantal, não é mesmo? Encontro vocálico, ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal e dígrafos. Ah, professor, é coisa demais. Não, você sabe que pode ficar tranquilo, não é mesmo? Que eu não iria passar uma coisa que não daria para vocês não estudarem ou não fazerem uma boa prova. Então, são assuntos bons e que vocês já estudaram, certo? E que já devem estar sabendo, não é mesmo? De cor, não é? Então, vamos lá iniciar a nossa revisão. E para isso, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 10, certo? Então, pegue o seu livro e abra-o na página 10, certo? Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 10. Então, agora que você já está com o livro aberto, antes de iniciarmos, ok? Eu tenho um aviso. A impressora da escola já está consertada, ok? Então, quem desejar ir pegar a sua prova impressa, basta ir lá, certo? Às 8h30 ou 9 horas, que o TAM já vai estar lá, certo? O TAM, o Carlos ou o Marilac, certo? Alguns deles já vão estar lá com a prova impressa. Mas, se você não tem como ir buscar a prova, não tem ninguém com você, certo? Ou você deseja mesmo ficar em casa, certo? No isolamento, você pede, professor, mande a prova igual semana passada, então eu mando, certo? A imagem da prova para vocês. E do mesmo jeito para quem mora no sítio, ok? Não precisa pedir a ninguém para vir buscar, que eu mando a imagem da prova às 9 horas, ok? Então, vamos lá. Encontros vocálicos. Vamos ler esse trechinho do texto que tem, certo? Para começarmos a revisar. A morte sentiu pena do macaco e ameaçou o caçador, que procurou a onça, que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que atormentou o rato, que roeu a roupa da rainha, que mandou no rei, que ordenou ao delegado, que chamou o lenhador, que mandou o pedaço de pau ajudar o macaco, que tirou a banana do oco da árvore e finalmente a comeu. Então, nós temos aqui algumas palavras destacadas nesse trecho do texto, não é? E quais são? Sentiu, ameaçou, procurou, perseguiu, seguiu, aumentou, roeu, roupa, rainha, mandou, rei, ordenou, chamou, mandou, pau, tirou e comeu, não é mesmo? Então, todas essas palavras têm umas sílabas em destaques, não é? E o que são essas sílabas que estão em destaque? São os encontros vocálicos, ok? E o que são encontros vocálicos? Vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Quando duas ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra, dizemos que há um encontro vocálico, ou seja, o encontro de vogais. Então, o que é um encontro vocálico? É quando em uma palavra duas vogais aparecem juntas, vizinhas, certo? Ou seja, é simplesmente o encontro de vogais em uma palavra, certo? Escritas ou pronunciadas juntas, ok? E nós temos 3 tipos de encontros vocálicos, que quais são eles? O ditongo, o tritongo e o hiato, ok? Vejamos, na palavra rei, certo? Não, perdão, antes de iniciarmos, os encontros vocálicos, certo, são definidos de acordo com a separação silábica, ok? De acordo com como separamos os encontros e as sílabas, certo, é que vai receber a classificação de ditongo, tritongo e hiato. Agora vamos ver como classificá-los, certo, depois da separação. Por exemplo, a palavra rei, como eu estava dizendo. O encontro vocálico está na mesma sílaba. Esse encontro recebe o nome de ditongo.
Então, quando o encontro vocálico vem na mesma sílaba, ele recebe que nome? Ditongo, certo? Então, vogais não separadas são o quê? Um ditongo, certo? E na palavra rainha, certo? O encontro vocálico não está na mesma sílaba, certo? Nós temos o RA e o I, mas na separação fica Ra barra I barra NHA, não é? Então, o encontro é um hiato, ok? Quando as vogais, certo, vêm juntas, mas na hora que eu vou separar as sílabas, então, e as vogais ficaram separadas, nós temos o quê? Um hiato, não é mesmo? E o tritongo, certo? Nós temos como exemplo enxaguei e iguais. Então, nós temos aqui 3 vogais que ficam na mesma sílaba. Então, quando o encontro vocálico tiver 3 vogais, então nós vamos classificá-lo como tritongo, ok? Então, 3 vogais na mesma sílaba, tritongo, ok? Então, vamos agora para a página a página 15. Certo? Então, vamos agora para os encontros. O encontro encontro consonantal, certo? Vamos lá. Vamos ver a definição de encontro consonantal. Estou errando a palavra, não sei porquê, mas tranquilo. Vamos lá ver a definição que o cachorrinho está dizendo. Quando 2 ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma mesma palavra, temos o encontro consonantal, certo? Então, quando em uma palavra nós temos 2 consoantes, certo? Pronunciadas aparecendo juntas, nós temos o quê? O encontro consonantal, certo? Então, para ocorrer esse tipo de encontro, o encontro consonantal, nós temos que ter 2 consoantes, certo? Na palavra e elas têm que ser pronunciadas juntas, ok? E ela pode ocorrer, certo? Na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Por exemplo, nós temos outubro, ou barra, tu barra, bro, bro. Então, nós temos aqui o encontro de consoantes, não é? O B e o R estão pronunciadas juntas, que formam som bro, não é? E do mesmo jeito, secretaria, certo? E também protege, ok? E em sílabas separadas, nós temos o exemplo de gestão, certo? São consoantes, certo? Que se estão em sílabas separadas, ok? Então, lembrando, o encontro consonantal é quando 2 consoantes ou mais, certo? Aparecem juntas na mesma palavra, ok? Então, agora nós vamos para a página 16 para a nossa revisão de dígrafos, ok? E lembrando, se tiver muito confuso, se tiver muita informação, o que é que você pode fazer? Reassistir a videoaula ou então me liga, professor, não entendi o encontro vocálico, por exemplo. Então eu vou lá e explico para você e dou um reforço, certo, antes da prova. Do mesmo jeito com o encontro consonantal e o dígrafo, certo? Então vamos lá. Dígrafo. Vamos ler aqui o anúncio. Campanha de vacinação antirrábica. Então, vamos observar as palavras campanha e antirrábica, não é? Então, tem 2 letras que aparecem juntas, não é mesmo? O NH e o RR, certo? E o NH aqui e o RR estão representando um único som, certo? Por exemplo, em antirrábica, o RR está junto com a vogal A, fazendo o som Rá, não é? E o NH na palavra campanha, certo? Junto com a vogal A, está fazendo Nha, não é campanha, Nha. Então, o que o cachorrinho está falando, que é a definição de dígrafo, dígrafo é quando na mesma palavra tem 2 letras que representam um único som,
certo? Então, quando você vê uma palavra e tiver duas letras, certo? Representando um único som, nós temos um dígrafo, ok? Então, os principais dígrafos são CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, S cedilha e XC. O exemplo dos dígrafos que você pode ver que vai vir as duas letras juntas é com apenas um único som, certo? Representando um único som. Cheio e chapéu. Mulheres e pilha. Sonhar e banho. Sangue seguinte. Moqueca e leque. Correio e erro. Girassol e passo. Nascer e piscina. Desça e cresça. Exceto e exceção. Então, certo que nós temos os dígrafos, os principais dígrafos, certo? Mas ainda existem outros, ok? E lembre-se, para ser um dígrafo, as letras juntas têm que formar um único som, não é mesmo? Então, também são dígrafos aquelas palavras que representam um som nasal. Vocês se lembram que eu já expliquei para vocês, não é que tem palavras que o som sai pelo nariz, não somente pela boca, certo? Então, nós temos que exemplos de dígrafos que são nasais, certo? Que tem som nasais, os dígrafos an, não é? Que é com A, M ou AN, an. Por exemplo, a palavra campo ou canto, certo? Se você tampar o nariz, ó, canto, você vai sentir que o ar quer sair pelo nariz. Vamos lá? Faça junto comigo e não ria de mim. Coloque o dedo no nariz e diga, mas se você tiver com a mão lavada. Se você já pegou em alguma coisa, certo? É bom lavar a mão antes de fazer este exercício, principalmente se tiver cumprimentado alguma pessoa. Então, vamos lá? Canto. Então, você vê que o som quer sair pelo nariz, o ar, não é? Também temos o em, certo? Que vem com EM e EN, ou simbolizado como se fosse o tio, o é com tio, que o tio é o sinal de quê? Nasalização, que vai sair pelo nariz. Então, nós temos sempre e mente. E o in, em limpo e lindo. O on, em sombra e tonta. E o algum e imundo. Certo? Então, esses são os dígrafos nasais, que são os dígrafos que saem pelo nariz, certo? Que o som são nasalizados. Então, agora vamos para a separação silábica dos dígrafos, ok? Então, vejamos. Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC ficam sempre em sílabas separadas. Se você um dia estiver em um concurso de soletração, certo? E aparecer algumas palavras que tem, certo? Na mesma sílaba, RR, SS, SC, S cedilha e XC, você já vai saber que quando vai se separar, certo? Quando vai soletrar, fazer a separação silábica, fica em sílabas diferentes. Por exemplo, nós temos cigarra. Tem o si barra G-A-R barra R-A. Cigarra. Nascido. N-A-S barra C-I barra D-O. Nascido. Exceção. X barra C-E barra cedilha A-T-O. Certo? Exceção. Osso. O-S barra S-O. Osso. Cresça. Então, C-R-E-S barra cedilha A. Exceto. Então, é X barra C-E barra T-O. Exceto. Então, os dígrafos, certo? Sempre que vierem escritos com R-R, S cedilha, S-C e X-C, certo? Você vai fazer a separação silábica. Eles ficam em sílabas separadas. E já os dígrafos, certo? CH, NH, LH, GU e QU não se separam, ok? Então,
os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU sempre vão ficar na mesma sílaba. Por exemplo, nós temos aqui no livro, não é? Chuva, CHU/VA, certo? Não separou, não é? Dinheiro, DI/NHEI/RO. Folhagem, FO/LHA/GEM, não é? Fogueira, FO/GUEI/RA. Quilo, QUI/LO, quilo. Então, esses dígrafos CH, NH, LH, GU e QU não se separam, ok? E vamos agora prestar atenção, certo? Preste muita atenção. Nas palavras em que duas letras são pronunciadas, certo? Os grupos GU, QU e SC e XC não são dígrafos. Por exemplo, linguiça, tranquilo, escada e exclamar, certo? Não são dígrafos, porque aqui as letras não têm o mesmo som, não representam o mesmo som, e sim representam sons diferentes, certo? Por exemplo, exclamar, certo? Então você vê que o EX tem, certo, um som e o CLA tem outro som, não é? Exclamar, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje, ok? É bom que você assista ela mais de uma vez, preste bastante atenção, leia a matéria novamente, certo? E às 9 horas é o horário da prova, ok? Qualquer dúvida, você me liga e diga, professor, não entendi isso, você poderia, por gentileza, me explicar isso novamente, que eu não entendi. Então, a gente vai lá e explica novamente, dá exemplo, certo? E vamos pensar juntos, ok? As páginas para a prova de amanhã colocarei no grupo, ok? E continue tomando bastante cuidado. Se for sair, use a máscara, leve o álcool em gel, mantenha sempre as mãos higienizadas, ok? E, certo? Espero que você esteja se cuidando e logo estaremos todos juntos novamente na escola. Basta esperarmos e ter esperança e rezar para que a nossa vacina chegue logo, ok? Então, lembre-se de beber muita água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!